fiel. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga assim: olha, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Olha aí para o irmão que está do seu lado, diga para ele, ó: chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo, dizendo às vezes que não é. Sabe por quê, ó? Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Diga: quero que valorize, declare: eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser tão importante para Deus. Chega, meu irmão, chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Diga aí para 5 pessoas, diga assim, ó: eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você. Com alegria declare: Ele está em você. Oh, Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem, e você tem valor, o Espírito Santo. Sacode o irmão que está do seu lado, fala para ele assim: meu irmão, você tem valor. Eu sei que nesta noite, mais uma vez, Deus quer ministrar aos nossos corações. Se existe algo que nós temos que fazer, é dar explicações da nossa fé. Mas não trazer explicações só para encher a nossa cabeça ou a cabeça de outra pessoa, mas de experimentarmos realmente o favor do Senhor. Hoje eu quero trazer a semeadura da palavra. Depois, junto com o apóstolo Fernando, teremos um tempo de ministração. Ou seja, eu vou semear a palavra e nós, com nossas orações, vamos estar afofando. E eu sei que nesta noite o Espírito do Senhor vai vivificar a palavra dele. Nossa fé não é simplesmente um conjunto de doutrinas ou expressões legalistas. Nossa fé é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa intimidade com Ele. Mas nós precisamos dar respostas, e a Bíblia traz as respostas. Eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 2, e você vai impor as suas mãos sobre a sua Bíblia agora. Põe a sua mão em cima da sua Bíblia e repita comigo uma declaração dizendo assim, vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Senhor, ao lermos a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, que é vivo, possa vivificar a Tua palavra em nossos corações. Senhor, que nesta noite Tu possas fazer sair pelas portas desse templo uma nova igreja.
Irmãos, ó Pai, cheios do Espírito Santo. Irmãos, ó Pai, cheios do Teu poder. Irmãos apaixonados pelo Senhor. Irmãos, ó Pai, buscando uma vida santa. Irmãos, ó Pai, procurando viver com alegria os princípios da Tua palavra. Senhor, ó Deus, eu reivindico cada vida que está aqui. E aquelas que estão assistindo, ó Pai, pela televisão, esta reunião. Senhor, ó Deus, que esses corações realmente sejam terra boa, onde a Tua palavra, semente viva caindo, possa frutificar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, conceda ao pregador, Pai, sabedoria, conceda-lhe graça, conceda-lhe acima de tudo unção, Senhor. Ó Deus, para que a Tua palavra seja realmente espada para dividir alma e espírito, mas que ela possa produzir vida em Teu precioso nome. Amém. Atos 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, gretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. O verso 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Vamos assentar. Que quer isto dizer? Vamos falar? Que quer isto dizer? Só os homens? Só as mulheres? Todos juntos? Que quer isto dizer? Desde esse dia tão maravilhoso, que inaugurou a chegada do Espírito Santo, as pessoas sempre fazem a mesma pergunta: que quer isto dizer? Que quer isto dizer? 50 dias tinham passado desde que Jesus Cristo tinha sido morto e ressurreto. Durante 40 dias Ele andou com seus discípulos aqui depois da sua ressurreição. E depois 10 dias eles ficaram ali em Jerusalém aguardando uma promessa, que era a promessa do Espírito Santo. Ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele não disse o prazo, Ele não determinou o momento, mas Ele disse que eles receberiam a promessa do Pai. E a promessa do Pai seria o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Quando você olha, logo depois da morte do Senhor, os discípulos fugiram, medo tomou conta deles. Daqueles últimos 10 dias, eles ficaram em Jerusalém, num lugar alto, as portas trancadas, tudo fechado, e estavam reunidos ali. Era um grupo de 120, aguardando a promessa. É hoje
vai ser hoje, vai ser hoje, vai chegar. Mas diz o texto que de repente, eu gosto dessa expressão na Bíblia, de repente. Sempre há um de repente na nossa vida. Sempre há um de repente, sabe? Há um de repente. Quantos aqui são casados? Levante a mão. Você lembra como de repente você olhou para aquela moça e de repente seu coração ficou caidinho por ela? Você lembra, moça, quando você de repente olhou para o rapaz e disse: é ele? Ou seja, sempre existe um de repente, mas esse de repente aqui foi diferente. Quando a promessa se transformou em realidade, o Espírito do Senhor veio como um vento impetuoso. As portas fechadas, as janelas trancadas, nada pôde impedir, porque o Espírito Santo atravessa paredes, o Espírito Santo quebra as cadeias, o Espírito Santo chega. De repente veio como um vento impetuoso, e línguas como que de fogo vieram, e essas línguas de fogo crepitaram sobre a cabeça de cada um deles, e aqueles 120 que estavam reunidos ali, de repente eles começaram a falar em outras línguas. Eles não sabiam o que estavam falando, mas de repente eles começaram a falar, e falavam, e falavam, e falavam, e falavam tão alto, que as pessoas começaram a ouvir o que estava acontecendo. Estavam ali em Jerusalém pessoas de tantas nações, tantos idiomas diferentes, e elas começaram a ouvir, aqueles homens ali. E daqui a pouco vamos ver, eram homens incultos, eram galileus, e os galileus eram desprezados, os galileus eram assim como caipiras, eles falavam tudo errado, nós vai, nós vem, nós fica, ou seja, era tudo assim, e eles ficaram tão abismados em ouvi-los falar das grandezas de Deus. E a pergunta que fizeram era esta: o que é isso dizer? O que é isso dizer? Hoje, a pergunta que temos que fazer: o que isso tem de pertinente com a minha vida? O que isto toca a minha caminhada? O que isso resolve na minha vida? Por que isso é importante? O que é isto dizer? A primeira resposta que encontramos aqui é uma nova língua. Quando você lê aqui no verso 3 e 4, diz assim: de repente veio do céu um som como de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Tão interessante. A língua, ela fala do que está cheio no nosso coração. A maneira de você ver e conhecer o coração de alguém é pela maneira dele falar. Você conhece as pessoas, você nunca vai conhecer o coração da pessoa, no sentido assim, pode fazer um ultrassom, mil coisas, você vê apenas, não é isto. Mas você conhece o coração das pessoas pelo modo dela falar. O que quer isso dizer? É uma nova língua, é um novo linguajar também. Ou seja, aquela pessoa que vem para o Senhor, essa pessoa agora que é cheia do Espírito do Senhor, ela coloca ao serviço do Senhor a sua língua. Ou seja, antes você vê ela falando tantas coisas inconvenientes, tanta reclamação, tanta bobagem, outras vezes assim palavras tão inconsequentes, palavras que não são, mas de repente, olha aqui o versículo 11, diz aqui o texto: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. O que quer isso dizer? É que quando a pessoa recebe o Senhor, recebe também o Espírito do Senhor, ele tem agora uma capacidade de falar das grandezas do Senhor. Você muitas vezes vai conversar com alguém, ele sabe
tudo a respeito do Atlético, do Cruzeiro, da seleção do Brasil, da economia, dos políticos, disso e daquilo outro. Mas quando a pessoa está com o coração dela cheio do Espírito Santo, ele abre a boca para proclamar as grandezas de Deus. Ele fala daquilo que Deus está fazendo. Que coisa tão linda! Aqueles irmãos ali, quem foi lá no Impacto Vida? Levante as mãos. Aquilo é resultado da grandeza de Deus. Vamos aplaudi-los novamente? Ou seja, falar das grandezas de Deus. Falar das grandezas de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, você ouve, você conhece pelo modo como ele fala. Suas palavras são palavras doces, são palavras verdadeiras, são palavras que trazem alento ao cansado, palavras que muitas vezes enxugam as lágrimas, levantam o ânimo, palavras verdadeiras, palavras de fé. Por isso, onde começa esta obra do Espírito do Senhor? Começa na língua, não começa nas pernas, não começa nas mãos, começa na língua. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A manifestação do que está dentro do coração do homem, você percebe através das suas palavras, do seu modo de falar, do assunto que ele tem, o que o consome. Ou seja, quando a pessoa ela está cheia do Espírito do Senhor, a paixão dele é uma só. Ele só fala daquilo, só fala daquilo, só fala. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém perto do casamento. Na véspera do casamento, ele só está falando do casamento. A moça só está falando do casamento. Não tem outro assunto, não é assim? Quando a gente também está assim cheio do Espírito do Senhor, quando esse fogo do Senhor está queimando o nosso coração, nós só queremos falar das grandezas do Senhor, das grandezas do amor dEle, da grandeza da fidelidade dEle, da grandeza das promessas dEle, da grandeza do poder dEle e da grandeza de nós aplaudirmos a Ele, porque Ele é grande, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Falavam das grandezas do Senhor, porque é obra do Espírito. Existem pessoas que convertem o bolso, mas existem áreas da vida. Eu lembro de uma irmã que quando ela foi batizada, ela queria ser batizada com a boca aberta. Aí perguntava, mas por que você quer ser batizado com a boca aberta? Porque normalmente a gente orienta a pessoa na hora do batismo a batizar com a boca fechada. Ela disse, eu quero batizar a minha língua. Ou seja, ela não é que entenda o princípio, mas ela queria dizer, eu quero que a minha língua também seja batizada. Ou seja, mas quando o seu espírito está assim, cheio da graça do Senhor. Olha o versículo de número 7. O que quer isso dizer? Capítulo 2, verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses aí? Todos esses que aí estão falando eram galileus. Como eu disse, o galileu era aquele lá, caipira, era o jeca, era aquele que falava tudo errado. Eles eram galileus, a maioria pescadores ali do mar da Galileia, os dedos, as mãos cheias de calos de tanto puxar redes, queimados do sol. Não eram sacerdotes, não tinham indumentária sacerdotal, não tinham mitra, não tinham incenso, não tinham nada. Eram galileus, eram gente desprezível e desprezadas, eram gente que deixava assim uma interrogação, não são estes todos galileus? Eles não têm diploma, eles não têm autoridade. Quem os outorgou, passou para eles qualquer autoridade para falarem como estão falando. As pessoas ao ouvi-los, eles estavam falando das grandezas de Deus, trazendo aqueles arcanos celestiais. E os que começaram a ouvir, eram milhares que estavam ali, e eles ficavam tão impactados. O que quer isso dizer? São galileus, são galileus, não são frutos de nenhuma escola teológica, não, são galileus.
Queridos, Deus escolhe as coisas que não são, para muitas vezes envergonhar as que são. Quando você lê nas Escrituras, não importa, querido, o título. A coisa mais importante é se o fogo de Deus está lá no deserto. Uma sarça. A sarça nada mais é do que um espinheiro. Espinho. Mas quando aquela sarça estava com fogo, Deus falou a Moisés através da sarça. Não importa o arbusto, querido. Não importa se você tenha tantos diplomas ou não tenha diploma nenhum. Mas se o fogo de Deus estiver no seu coração, filho, você vai começar a falar com autoridade. Você vai falar com autoridade. Vai fluir através da sua vida as verdades de Deus, as grandezas do Senhor. Você vai trazer palavras de revelação, de conhecimento, de graça. Isto vai jorrar na sua vida de uma maneira tão intensa. No versículo 14, o que quer isso dizer? Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesse termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Note que quem estava falando aqui era Pedro. O que quer isto dizer? Esse impulso para testemunhar. Um homem cheio do Espírito Senhor. O verso 14 diz: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, desde o sumo sacerdote, desde o rei, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. O que quer isso dizer? Que quando o fogo está no seu coração, há uma intrepidez para falar, há uma intrepidez para poder trazer a palavra de Deus. E quando você tem a palavra de Deus, você tem a autoridade. E essa autoridade as pessoas vão ouvir. Não é porque você sabe falar muito bem, não é porque você seja tão letrado, mas é por causa do fogo do Senhor na sua vida. É esta intrepidez que está aí. Ou seja, essa intrepidez para testemunhar de uma maneira tão forte, tão intensa. No capítulo 4, o versículo de número 8. Atos 4, versículo 8. Note Pedro novamente dizendo: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Autoridades do povo e anciãos. O versículo de número 33, Atos 4, 33, diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Ou seja, o que quer isto dizer? Autoridade para testemunhar, esta intrepidez. Sabe, uma das coisas que o cristão cheio do Espírito Santo não tem é timidez. Quem aqui é tímido? Levante a mão. Se você fosse tímido, você não levantava a mão. Quem aqui não é tímido, levanta a mão. Quem aqui não é tímido, levanta as duas mãos. Quem não é tímido, dê um aplauso ao Senhor. O que quer isso dizer? Intrepidez. 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 Algumas pessoas ficam assim: oh. Eu vejo aqueles momentos assim. Lembro ali na cidade de São Paulo, aquela multidão, 2.100.000 pessoas reunidas. Vi Ana Paula, pequenininha, quando ela tomou o microfone, aquela multidão, 2.100.000 corações. Um silêncio.
durante quase 4 horas. Praticamente ninguém se movia, ministrando. Vi a Mariana cantando, vi o Dedé ministrando, os outros, intrepidez. Querido, o Senhor disse: abre a boca e eu até encherei. Quando eu estudava, na minha época tinha prova oral. Na prova escrita eu conseguia até sair muito bem. Mas na hora da prova oral, para ficar em pé diante dos colegas, a minha perna não se movia. Eu não conseguia nem mexer. Eu era uma pessoa tão tímida, tão tímida, tão tímida, tão tímida, tímida, tímida. Eu suava frio, eu me perdia. Aí lembro que no dia 19 de maio de 66, quando o Senhor me salvou, no mesmo dia eu fui batizado com o Espírito Santo. No outro dia, eu estava ali na praça Rui Barbosa, a praça da estação. Ali não tinha uns bancos, ficava meia dúzia de bêbados ali, e eu comecei a pregar ali. Já tinha ouvido pastores pregar? Sabe, mudou. O Espírito do Senhor muda. Muitas vezes você diz assim: mas eu sou galileu, filho. Sabe, no seu registro, na sua carteira de identidade, pode estar escrito que você é galileu. Mas na sua identidade espiritual, você é o que Deus diz que você é. Você é intrépido, autoridade. O que quer isso dizer? O que quer isso dizer? Esta intrepidez toma conta da sua vida. Esta intrepidez toma conta do seu coração. É algo tão diferente. Capítulo 4, verso 8 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem o quê? Ao verem seja intrépido, fale alto. Ao verem intrepidez. Pedro não chegou lá tremendo, não. Ele estava falando para as pessoas mais importantes de Israel. Estava ali o Sinédrio. Era como se fosse o Congresso Nacional reunido. O Lula no meio. Todos ali. Os governadores todos. Entenda isto. Ele diz: ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. As pessoas vão saber, não é a nossa doutrina. O que mais impacta as pessoas é saber que andamos com Jesus. Que Jesus para nós não é uma ideia. A nossa comunhão, o nosso relacionamento com Jesus, é isso que conta.
o que impactou aqueles homens foi exatamente o fato deles falarem assim: eles andaram com Jesus, eles andaram com Jesus, eles andaram com Jesus. Não está escrito na Bíblia, mas há um ditado que diz: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Com quem você anda? Com quem você anda? A nossa fé é andar com Jesus. Jesus disse: vinde após mim. Vinde após mim. Ele diz para segui-lo. O impacto maior foi esse. Eles ficaram sabendo que eles tinham andado com Jesus. Agora isso provocou algo. No capítulo 2, o verso de número 42 até o 47. O que quer isso dizer? Havia uma intensa, uma sincera comunhão entre os crentes. Havia temor, havia comunhão, havia amor entre os irmãos. Olha só como eles viviam. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, aqui está o nosso paradigma, o sonho de Deus para a nossa igreja. É esse retrato aqui. O que quer isso dizer? Como podemos viver esta realidade? Somente cheios do Espírito Santo. Olha o verso 42. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Sabe, ser parte da igreja. Esses dias eu estive, essas semanas de férias, mas quando dava essas horas assim, das 18 horas, das 10, das reuniões que eu participo, eu podia fechar os olhos e ficava lembrando de você, do seu rostinho. A gente não desliga dos irmãos, a gente não consegue tirar férias da fé. Sabe, não é uma questão apenas de você vir só aos domingos. Não significa que agora você vai virar um beato, não é nada disso. Mas você vai viver intensamente esta vida. As pessoas olhavam, o modo como os cristãos viviam, o amor que existia entre eles. Fique em pé no seu lugar. Sabe, nesse lugar, o que existe de mais precioso debaixo do céu está aqui. Eu queria apresentar para você uma pessoa muito importante que veio a essa reunião hoje à noite. Eu queria honrar essa pessoa. É o que está aí pertinho de você. Dê um abraço nele. Um homem dê um abraço no homem. Uma mulher abrace uma mulher. Sabe isso? Ou seja, a comunhão. Mas a comunhão não se traduz apenas só num abraço. É mais do que isso. É esse se importar, esta vontade de cuidar um do outro. Quando nós olhamos aqui em Lagoinha as nossas células, que tempo tão bonito, quando os irmãos estão juntos, esse fluir da graça, do favor do Senhor. O que quer isso dizer? Homens, mulheres, jovens, crianças, com uma paixão tão grande, um amor tão grande. Dê um abraço na pessoa que você não abraçou e assente. Não vale abraçar a mesma pessoa que você abraçou. Diga para ela: meu irmão, eu quero te abençoar. É isso. Igreja é relacionamento, igreja é família, igreja é comunhão. O que quer isso dizer? Ser cheio do Espírito Santo não é apenas só ter arrepios, tem que desembocar em algo tão concreto. Vamos assentar, irmãos.
que quer isso dizer? Capítulo 2, o versículo 11 diz assim. Capítulo 2, verso 11. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Sabe, se existe algo tão característico aqui na nossa igreja, é o espírito de louvor. Ou seja, nós cantamos a Deus, nós louvamos o Senhor, não é verdade? O que quer isso dizer? Quero louvá-lo, quero adorá-lo, quero magnificá-lo, quero bendizê-lo. O que quer isso dizer? O espírito de louvor. Sabe, querido, quando amanhece, comece a cantar, comece a adorar o Senhor. Uma das coisas tão bonitas, não sei se você já entrou no ônibus e de repente alguém começa a assoviar uma música, um hino. Aquilo enche o coração. Dificilmente eu tomo banho sem cantar. A pessoa que mais canta na minha casa sou eu. Só que eu não encanto. Ou seja, mas canto. O que quer isso dizer? O que quer isso dizer? Eles estavam louvando o Senhor. Louvando. Quer ver? Vamos ficar em pé e vamos cantar os músicos. Aclame ao Senhor. Ou seja, uma diferença. Nós não cantamos aqui para fazer um show, um espetáculo, mas nós cantamos para adorar o Senhor. O que quer isso dizer? Essas línguas de fogo vieram. O Espírito Santo veio. Para quê? Para trazer esse espírito de louvor, esse espírito de adoração. Sabe quando você começa a louvar o Senhor, e aquele que louva, ele ora 2 vezes. Em outras palavras, ele está adorando. E nós queremos ver a terra toda louvar e exaltar aquele que é digno de toda a glória e de todo louvor. Levante bem alto as suas mãos e vamos proclamar esta verdade. Cante como você nunca cantou, porque o Espírito do Senhor repousa sobre você. Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Oh, sou abre
Oh, glória! Vamos assentar. Ou seja, Jerusalém foi inundada pelo louvor ao Senhor. Querido, faça isto. Mulher, a hora que você estiver varrendo casa, se você tiver que varrer, vá cantando. Não vá murmurando. Nós estamos fazendo a comida, cante. Adore o Senhor. Adore o Senhor até cantando. Adore. Agora imagine o impacto em Jerusalém. A cidade era tomada de uma religiosidade. Hoje é tão interessante que tem alguns cristãos que estão querendo virar judeu, sendo que o judeu tem que virar cristão. Aqueles homens impactaram Jerusalém. O que quer isso dizer? Homens, mulheres, crianças, jovens, cantando. Ao poder no louvor. Ao poder no louvor. O louvor vai quebrando as correntes, como nós cantamos, abrindo o caminho. O texto diz aqui, capítulo 2, o versículo 11. O que quer isso dizer? Algumas vezes as pessoas imaginam que a vida cristã é apenas, você vai ter isso e aquilo. Você pode ter tudo, querido, mas nada pode te ter. Nada. Você pode ter tudo, mas nada pode possuir. Nada. Nada. Nós somos aqui peregrinos, forasteiros. Viva intensamente cada dia. Viva como se fosse o último dia que você tivesse. Viva assim. O sofrimento vem à fé. A Bíblia fala de um tipo de sofrimento por causa do Evangelho. Muitas vezes o desprezo da família. Talvez aquela promoção no seu serviço. Aquele chefe que te odeia gratuitamente. Só porque quando ele olha para você, ele vê o rostinho de Jesus em você. Eles aqui, capítulo 4, Atos 4, versos 19 e 20. Atos 4, 19 e 20. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles não podiam deixar de falar. Eles falaram: pare de falar, nós vamos bater em vocês. Sexta-feira esteve aqui um irmão chinês. Se você não leu o livro dele ainda, chamado O Homem do Céu, passe hoje aqui na livraria, compre o livro, leia, e você vai ver o que é o sofrimento por causa do amor do Senhor. Nós aqui no Brasil temos toda essa liberdade. Estamos aqui reunidos, portas abertas. Esse culto está indo para o Brasil todo, para o mundo inteiro. Está sendo transmitido pela televisão. Mas lá na China não. Não há esse nível de liberdade. Não há liberdade. É um país ateísta. O comunismo. Mas aquele homem, ele esteve aqui. Ele veio para o Senhor. A paixão do Senhor tomou conta da vida dele. Logo depois que ele casou, prenderam ele.
quebrar as suas 2 pernas. Sabe o que é ficar com as pernas quebradas dentro de um cárcere? Não é que ele tivesse cometido um sequestro, não é que ele tivesse praticado nada, apenas porque tinha Jesus e falava do amor de Jesus aos outros. Quantas vezes, por causa da liberdade que existe, encontramos tantos cristãos tão frouxos na fé? Eles aqui diziam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. No capítulo 5, Atos capítulo 5, versos 40 até o 42, chamando os apóstolos, açoitaram-nos. O açoite, esse açoitar, eles recebiam 40 chibatadas, menos uma. Depois de você receber 40 chibatadas, e aquele chicote, na ponta sempre tinha algumas pecinhas de chumbo ou de ferro, e quando batiam e voltavam, levavam um pedaço de carne. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, verso 41, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Queridos, o mundo já era para ter sido evangelizado há muito tempo. 10% de Belo Horizonte já era para ter sido conquistado há muito tempo. Essa paixão. Quantas vezes queremos uma fé, um evangelho tão soft, tão macio, tão fofinho, tão gostosinho. Não é assim. Quando você leva a sua fé, quando o amor do Senhor te constrange de tal maneira, que você fala, você testemunha. Paulo dizia: não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Diz aqui o texto: eles se regozijaram por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Quando você leva a sua fé a sério, meu irmão, quando você leva com esse destemor, talvez 1000 coisas possam acontecer e poderão acontecer, mas você nunca estará sozinho. Sabe, o Espírito do Senhor está. Vem a graça, vem o favor. Não importava sofrimentos, rejeição, crises, adversidades, eles estavam ali prontos. Por quê? O que os mantinha? Ao lermos aqui, eles oravam. No capítulo 3, o verso 1 diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Você sempre vai encontrá-los orando. E à medida que você ora, meu irmão, a palavra diz orar sem cessar. É como respirar sem cessar. Se você parar, não funciona. Quando você lê capítulo 4, a partir do verso 24, Atos 4, verso 24, ou seja, a igreja como orava junto, olha dizendo, Atos 4, 24,
Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, olha a oração deles, vamos falar juntos? Vamos orar juntos? Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intervenção do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles não oraram dizendo, Senhor, livra-nos do sofrimento. Mas eles oraram, Senhor, a despeito do sofrimento, dá-nos força para continuar a testemunhar, dá-nos força para continuar a viver. Nós vivemos hoje dentro de uma sociedade que é preciso ter força para um jovem se manter puro e casto até o casamento. É preciso força espiritual para um namoro santo, para uma vida íntegra. No meio de negócios muitas vezes esquisitos, você ter a sua integridade da fé. Ou seja, hoje, por isso que eu disse que nesta noite, eu estou orando para que possa sair por aquelas portas uma outra igreja. Homens e mulheres intrépidos, cheios do Espírito Santo, para saírem pela cidade, para conquistarem, para viverem, para atuarem. Mas ele fala de oração, oração constante, oração unânime. A igreja reunida em oração, orando sozinhos também. Diz o texto, quando eles oraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não adianta você falar, pastor, eu fui cheio do Espírito Santo há 2 anos atrás. Você está cheio do Espírito Santo hoje? Efésios 5,18 diz, enchei-vos do Espírito. Mas é o encher que você tem que se encher, se encher, se encher, se encher, se encher, se encher, se encher. Ou seja, você tem que ser completamente cheio, constantemente cheio do Espírito Santo. Eu fui cheio do Espírito lá no dia de Pentecostes. Querido, você tem que ser cheio constante. Eu tenho que me encher. Não adianta você falar assim, Senhor, me enche do teu Espírito. A palavra diz, enchei-vos do Espírito. Eu é que tenho que me encher. Eu que tenho que me oferecer ao Senhor. Eu que tenho que chegar diante dele, Senhor. Eu quero, Senhor, eu tenho sede. Senhor, eu quero sede. Eu quero, Senhor, eu quero que meu cálice transborde. Sabe, o cristão, ele vive sempre em crise. Há uma insatisfação, sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos pouco de Deus na nossa vida. Muitas vezes você contenta com pouco. A palavra diz que Deus não dá o Espírito dele por medida. Quem dá a medida somos nós. Se você oferecer para ele uma canequinha de café pequenininha assim, é a sua medida. Se você oferecer uma caneca maior, é a medida. Se oferecer para ele uma lata de 20 litros, é a medida. Se você oferecer um tanque de gasolina para ele, de caminhão, é a medida. Se você oferecer a Lagoa da Pampulha, é a medida. Qual vai ser a medida de ser cheio do Espírito na sua vida? É a que você determinar. É você, querido. Porque Deus, Ele não dá o Espírito dele por medida, é você que oferece.
o tamanho da sua vida cristã. Deus tem tudo para te dar. Quanto mais você vai se oferecendo a Ele, vai. Não importa se você vai lá lutar com o gigante Golias, se só tem lá uma pedrinha, é aquela pedra, vai, porque quem vai derrubar o gigante não é a pedra, é Deus. É assim também na sua vida. Ou seja, é você, é o que está escrito aqui, é você. O que quer isso dizer? No capítulo 3 de Atos, você conhece esse episódio. Quando Pedro e João vão para o templo, a oração, encontram ali um paralítico. Um homem lá pede uma esmola. Pedro e João dizem para ele: olha para nós. Um homem olhou com brilho nos olhos, dizendo: eu vou receber hoje uma esmolona. E Pedro e João dizem: nós não temos prata nem ouro. E ele diz: mas como? É preciso de prata e ouro, o que você tem? E Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu quero te dar. O que eu tenho, eu quero te dar. Não tem prata nem ouro. Diamante, pedras preciosas. O que eu tenho, eu te dou. 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 E você sabe, eles disseram: em nome de Jesus, levanta, anda. Quantas vezes nós achamos que é prata e ouro que vai resolver o problema das pessoas? Se assim fosse, o problema já teria sido resolvido no mundo. Se assim fosse, todos que têm muita prata e ouro estariam vivendo uma vida tão tranquila. Prata e ouro não resolve. O nome de Jesus. O que quer isto dizer? São sinais. Olha no capítulo 5 de Atos, versículo 12. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, o verso 12 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas os restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Verso 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e alguns eram curados. Amém? Por que ninguém aplaudiu? O que eu falei errado? Alguns eram curados. Alguns eram curados. Alguns eram curados. Não, todos eram curados. Agora aplauda, porque é agora. É agora, é agora. O que quer isso dizer? O que quer isso dizer? Está aqui a manifestação de sinais, de maravilhas, de prodígios. Eram curados. Todo tipo de cura, física, emocional, psíquica, casamentos doentes também, vida financeira doente. Todos eram curados, todos. No capítulo 3, 2, o verso 36. O que quer isso dizer? Quer dizer do grande amor do Senhor que eles proclamavam. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. No capítulo 4, verso 12, a mensagem deles continuava uma só. 4:12. E não há salvação em nenhum outro,
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O objetivo é sempre o mesmo, é a exaltação de Cristo. No capítulo 13, o verso 52, é o último verso que eu vou ler para os irmãos, ainda que eu queria ler tanto. Sabe por quê? Existe algo que traz saúde na nossa vida, é a alegria. Vamos nos colocar em pé. Quando você vive uma vida cheia do Espírito, diz aqui, Atos 13, 52, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Põe sua Bíblia sobre o banco agora. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado e pelos corredores também. Eu disse àqueles que chegaram do Impacto Vida, que cada dia com Jesus é melhor do que o dia anterior. Querido, cada dia com Jesus continua sendo melhor do que o dia anterior. Diz aqui o texto que nós acabamos de ler, em todos eles havia o quê? Transbordavam de alegria. Transbordavam de alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Você vai sair daqui a pouco por aquelas portas, diferente do modo como você chegou.